Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma semana, mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. É muito bom saber que nós podemos contar com a sua companhia na noite de hoje. E eu te conto agora quais são os principais destaques do programa de hoje. Nós vamos continuar falando sobre as assembleias preparatórias para a campanha salarial de 2025. Tem também uma notícia sobre o fim do benefício fiscal para o setor de suco de laranja. O que será que isso vai impactar? Vagas de emprego em Catanduva, em usina da região, o tarifaço de Trump, como que isso vai impactar na nossa economia e também a notícia sobre a reunião dos sindicatos para discutir aí o novo plano de recuperação da Virgulino de Oliveira. E quem vai estar ao meu lado, assim como toda semana, para me ajudar a conduzir o programa de hoje é o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, vem para cá. Boa noite, Lívia. Estamos aqui mais uma semana. Temos algumas novidades para os trabalhadores e trabalhadoras, que essa semana seja uma semana produtiva para cada um de nós. E hoje já é segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. E o programa A Voz do Trabalhador já começou. E vamos começar esse primeiro bloco com muitas vagas de emprego. Então, se você está querendo se recolocar no mercado de trabalho ou se você está buscando aí uma oportunidade para mudar, né, de setor, mudar de empresa, talvez essa seja a sua chance. Bom, na usina São Domingos tem um monte de vaga já disponível. A gente divulgou algumas a semana passada, mas tem mais. Então, eu vou contar para vocês quais são elas. Ó, no setor industrial, tem vaga para analista de laboratório 1, eletricista industrial 1, 2 e 3, mecânico industrial 1, 2 e 3, encanador 2 e 3 e operador COI. No setor automotivo, tem vaga para borracheiro 3, mecânico SOS 1 e 2, mecânico automotivo 2, lubrificador automotivo e soldador automotivo 3. Também tem vaga para operador de máquinas agrícolas. Nesse caso, é preciso ter CNH categoria D e disponibilidade de trabalhar em turnos, além de residir em Catanduva ou Palmares Paulista. Então, você se interessou? É muito fácil. Você só precisa enviar o seu currículo de forma digitalmente através do WhatsApp, que é 17 99650 0481. Vou repetir. 17 99650 0481. Marcelo, essas especificações, por exemplo, encanador 2 e 3, mecânico automotivo 2, isso vai interferir no salário, no tipo de atividade, é isso? Exatamente, Lívia. O que acontece com essas mudanças, classificação 1, 2 e 3? Geralmente, quando você entra, sai do estágio assim, você está aprendendo a ser encanador. Geralmente você é contratado com um salário aí mais baixo. Assim que você vai se aperfeiçoando ou você vai ganhando tempo de casa, aí vai passando para o nível 2 e será o nível 3, que é o maior nível que tem, e cada um tem o seu salário diferente. Nível 1 tem um salário, nível 2 tem outro salário e nível 3 tem outro salário. Por isso que tem essa diferença, porque muitas pessoas no passado reclamavam: eu estou trabalhando faz tempo, contrato alguém e já ganha igualmente a mim. Aí a gente percebe que também não é justo, as pessoas que se dedicam, tem tudo e ganha para um ajudante que acaba de ser, que aprendeu. E também quando você coloca isso, 1, 2 e 3, diferencia. Porque se uma ação na justiça você paga, como vamos falar, encanador, e paga vários tipos de salário, na justiça você pode ganhar, porque você está tendo diferença de valores fazendo a mesma função com o mesmo cargo. Então, por isso que foi criado aí operador 1, 2 e 3, e várias empresas têm para diferenciar o nível de cada um. Então, se você ficou interessado, mas não deu tempo aí de
pegar todas as vagas. Lembra que esse programa vai estar disponível depois no YouTube do Sindicato da Alimentação, mas essas vagas estão disponíveis também nas redes sociais do sindicato. Entra lá no Facebook, no Instagram, @Sindicato da Alimentação Catanduva, e aí você vê todas as vagas que estão disponíveis e a forma de enviar o seu currículo. E tem mais usinas também contratando, Marcelo? Que agora a safra está aí, né? Exatamente, várias usinas já começam já nesse início de mês a safra, então tem alguns cargos, principalmente algumas pessoas que pedem conta do trabalho que você está aí, então abre vaga e por isso que as empresas, as usinas estão em busca aí de colocar, fechar seu quadro para início de safra. E sabemos que início de safra é meio complicado, porque até engrenar tudo, moenda, até a parte de motorista também, agrícola, demora uma semana até 2 semanas, tá? Para as pessoas se enquadrar, a moagem também começar a ter uma moagem contínua. Então isso tem alguns reparos e precisa de pessoas para fazer isso. Então por isso que as usinas estão contratando, porque estão na fase inicial da sua safra. Então fiquem ligados que tendo aí vagas disponíveis, a gente vai divulgando nas nossas redes sociais. Mas se o seu perfil não é trabalhar em usina, tem outras vagas disponíveis aqui em Catanduva, no posto de atendimento ao trabalhador. E eu separei algumas delas para passar aqui no programa. Tem analista de recursos humanos, assistente de vendas, auxiliar de faturamento, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, faxineiro, balconista de açougue, serralheiro, assistente administrativo, fundidor júnior, vendedor e preparador de máquina. O PAT, o posto de atendimento ao trabalhador, ele está localizado no prédio do Poupatempo de Catanduva, que fica lá próximo ao Hospital São Domingos. E se você quiser informações, você pode ligar no telefone 17 3521 1051. 17 3521 1051. Então essas são algumas vagas, mas fiquem atentos também, porque as redes sociais da Prefeitura de Catanduva sempre divulgam novas vagas e a gente vai trazendo para vocês atualizações dessas vagas que estão disponíveis aí para o mercado de trabalho de Catanduva. Marcelo, vai ter um seminário, o 9º Seminário de Direito do Trabalho, os novos rumos do direito do trabalho que vai acontecer. Você vai participar? Com certeza, Lívia. Vou até pegar mais informações aqui. Vou participar sim desse seminário. Nós, do ano passado, já participamos naquele momento onde discutimos vários assuntos lá. E não é diferente desse ano. Inclusive, nesse ano, a nossa diretoria da nossa federação, onde faço parte da diretoria, vai estar em peso lá para buscar mais informação, tirar algumas dúvidas, porque vai ter pessoas lá do movimento do sindicato, vai ter pessoas também ligadas ao TST, que você vai falar do ministro, advogados, e também vamos ter desembargador da 15ª região. Então é importante aqui do sindicalista estar presente nesse momento, é um momento de buscar informação, nós precisamos estar atento no rumo que vai estar a Justiça do Trabalho, porque nós temos várias causas aí que a gente precisamos entender como vai ficar o futuro dos trabalhadores, porque cada dia aí tem uma modalidade diferente, decisões de juiz diferentes, então nós precisamos entender, porque quando nós falamos de juízes, é aqui da primeira vara ou primeira instância, aqui é a nossa cidade. Depois vem para a 2ª instância, que fica em Campinas, da 15ª região, e depois se recorre para o TST, que fica em Brasília. Bom, esse seminário, gente, acontece na próxima sexta-feira, dia 11 de abril, das 8 da manhã às 6 da tarde, na OAB de Rio Preto. E vai ter uma galera de peso aí, ó. Hélio Gracelli, que é desembargador do TST da 15ª região, José Afonso Delegrave, que é advogado, Ricardo Antunes, sociólogo do trabalho da Unicamp. Vai ter também, falando com o pessoal que vai participar, né, desse seminário, Paulo César de Castilho, advogado, Heloísa Pancotti,
que é advogada, e Fabrício Gonçalves, ministro do TST. Então, é um evento muito importante que vai acontecer aqui em Rio Preto, aqui perto da gente, e na próxima sexta-feira, dia 11, o pessoal está convidado a participar. Quem quiser pode fazer a sua inscrição através do WhatsApp da OAB de Rio Preto, que é, vou passar aqui, ó, 17 98828 6756. 17 98828 6756. Se você quiser mais informações e quiser fazer a sua inscrição, é só você entrar em contato com a OAB de Rio Preto, que está promovendo esse seminário, o 9º Seminário de Direito do Trabalho, os novos rumos do direito do trabalho. Então, o Marcelo vai estar lá, né, Marcelo? Lívia, é importante que a OAB sempre está preocupado com esses movimentos. E aqui eu quero até depois já fazer até para o nosso presidente aqui, Dr. César Hércules, aqui, que é da OAB de Catanduva. Nós precisamos também fazer esse movimento aqui, também em Catanduva, trazer discussões para o mundo do trabalho, porque é importante nós conhecer, entender qual o rumo que vai estar os direitos dos trabalhadores. Como a OAB é um órgão muito assim, importante para nós, então nós precisamos estar ligados, buscando sempre trazer informação, conhecimento para a população sobre o direito do trabalho, como vai ficar as mudanças que está havendo aí no mundo de trabalho. Então é muito importante aqui as pessoas aí estar entendendo sobre o mundo de trabalho para estar junto, participando, tirando suas dúvidas. E até acontecendo, né, aqui em Catanduva, é mais fácil para o pessoal daqui da região participar também, né? Eu já estou falando assim que o Dr. César, ele foi eleito presidente aqui da OAB da nossa cidade e teve no último dia 4 também a posse, então já está formalizado. Então vamos ter aí um bate-papo com ele, vamos agendar aí para a gente trazer algo nesse sentido para Catanduva e região. É isso então, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre campanha salarial. Não sai daí, é rapidinho. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora para falar sobre um assunto que todo trabalhador está esperando: campanha salarial. Aí estamos no mês de abril, já as negociações batendo a porta e os trabalhadores querem saber como é que as coisas estão caminhando. Na última semana, os diretores do Sindicato da Alimentação, eles percorreram as indústrias de suco e também de doces e conservas alimentícias de Catanduva e região, aí seguindo o cronograma da campanha salarial. E aí então eles estiveram na Frucamp, na Citrojuice, que fica em Itajobi, Coagrosol em Itápolis, Stella Doro em Itápolis e na Pureia em Marapuama. E aí o Marcelo vai contar agora como é que foram essas assembleias nas empresas, como é que os trabalhadores recepcionaram o sindicato, as demandas que eles já passaram para os sindicalistas. Como é que foi aí, Marcelo, essa semana de assembleias? Lívia, foi 2 semanas que nós estamos nessas assembleias. Sabemos que é um momento que a gente doamos muito para fazer essa assembleia, porque nós acordamos às 3 horas da manhã e voltamos para nossa casa às 9 horas da noite. Então, uma jornada aí bastante excessiva, mas com
é para uma boa causa, porque é para um momento de negociação, é um momento de preparação, que o trabalhador e a trabalhadora, uma vez por ano que tem esse momento. Então é um momento que nós do sindicato, a nossa diretoria, nos doamos o nosso tempo para buscar o entendimento, ouvir os trabalhadores para formalizar uma pauta para ser entregue ao patrão. E falando sobre as negociações, Lívia, as preparações das assembleias, sentimos que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras estão conscientes da importância das assembleias, da importância do sindicato, porque sabemos que vivemos um momento difícil, porque nós vivemos e negociamos com o capital. O capital sempre vai puxar a sardinha para o seu lado. E não vem ninguém agora dizer, esse ano vai ser difícil. Difícil sempre será, independente se as empresas estão boas ou estão ruins. Sempre eles vão negar todos os nossos pedidos. E cabe nós, como negociadores, representantes dos trabalhadores e trabalhadoras, buscar essa intermediação, essa negociação e trazer soluções para os trabalhadores. Mas também temos aquelas pessoas, Lívia, infelizmente, pessoas, no meu ver, são pessoas ignorantes, que acabam dizendo que, para que sindicato? E aí eu quero fazer algumas ponderações que os trabalhadores e trabalhadoras têm que entender. Porque nós buscamos várias situações que na lei ela não tem garantia para os trabalhadores e trabalhadoras. E aqui eu quero fazer algumas ressalvas, porque a CLT ela deixa bem claro que ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo de R$ 1.518. Também tem o adicional noturno, que é de 20%, e as horas extras, 50%. E o PLR tem uma lei, mas não tem valor desse PLR. E quem tem que negociar é o sindicato. Por isso, podemos fazer uma pergunta, indagação aqui para os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos ouvindo. Você ganha somente isso? Um valor de um piso de R$ 1.518? Com certeza não. Na nossa base não tem nenhuma categoria, nenhuma empresa que pague este valor. Porque nós temos responsabilidade com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras e buscamos muitas melhorias que não tem na lei que nos garante. Inclusive, Lívia, o aumento salarial. O aumento salarial não tem nenhuma lei que obriga as empresas a dar o aumento acima do piso que é um salário mínimo. Essa conquista, quem consegue é o sindicato. O sindicato atuante como o nosso, nós vamos nas portas das empresas e mostrar aos trabalhadores e às trabalhadoras e também à empresa o nosso compromisso que nós temos com os trabalhadores. E com isso, quais são os benefícios hoje que você recebe que a lei não te garante? Eu preciso falar isso para esse trabalhador e trabalhadora que diz que não precisa do sindicato, que ele precisa muito da entidade sindical. Porque hoje, se ele tem um plano de saúde, plano odontológico, ticket de alimentação, cesta básica, café da manhã, refeição como almoço e janta, lanche, cesta natalina, abono sindical, PLR com valor significativo, porque a lei já disse que ela não diz o valor. A empresa pode te dar R$1, ela está pagando. Mas nós sempre brigamos por valores maiores que todos os trabalhadores e trabalhadoras possam receber. Ou uma garantia de um valor mínimo decente, né, Marcelo? Exatamente. Se não tem um programa de participação de lucro e resultado, que eu não vejo como lucro e resultado, porque ninguém divide lucro com ninguém, isso deixar bem claro, é meramente uma parcela daquilo que eles entendem que possa passar para o trabalhador. Então, essa é a informação importante. E além disso, você vai encontrar no nosso acordo, não vai encontrar no nosso acordo nenhum adicional noturno de 20%. Sempre acima de 35%, chegando a 50% de adicional noturno, porque a lei diz que é 20%. As horas extras, nossa, é de 70% a 80%. Então, isso a lei não te garante. O que te garante é o Sindicato da Alimentação de Catanduva que está negociando para você e te representando nessas negociações. E aí, Lívia, o que a gente apresentamos essa pauta nas negociações, explicamos aos trabalhadores, porque quando a lei ela vem dizer o artigo 612 e 614, parágrafo 3º, que precisa da necessidade de fazer assembleia para aprovar acordo e aprovar a pauta, e o 614, no parágrafo 3º, deixa bem claro, não tem ultratividade. Uma vez venceu o acordo, que vence agora 30 de abril, com data base 1º de maio, os trabalhadores não têm direito nesses benefícios que eu falei aqui. Então precisa ser renovado. E quando nós fazemos essa assembleia, nós
reafirmamos que a empresa não possa tirar nenhum desses benefícios enquanto o sindicato não renovar um novo acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, essa é a primeira coisa que nós fazemos nas nossas assembleias. Além disso, na apresentação da nossa pauta, Lívia, nós apresentamos vários itens e o que mais nos chamou a atenção, além do nosso pedido, o NPC de abril, mais 3% de aumento real, o reajuste maior no ticket de alimentação e o fim da escala 6x1 e a manutenção do acordo anterior. E aí, quando a gente falamos desse 6x1, você vê nos olhos, no semblante dos trabalhadores das trabalhadoras, a importância do final do 6x1. E aí eu fiz até uma pergunta para eles, todos das assembleias, falei, imagina a mulher, que sempre aqui eu vou trazer, falei com eles, não que os homens não trabalham, mas sim a mulher, as mulheres que trabalham não dupla jornada, mas sim tripla jornada ou mais, que trabalham na empresa de segunda a sábado e só tem um domingo para cuidar da sua vida pessoal, mas sim tem todos os dias cuidar dos seus filhos, do seu marido, fazer janta, lavar roupa, passar roupa e ainda, falei, até brinquei com o pessoal, ainda tem marido que ainda cobra da esposa, falando, você não se arruma, você não vai no salão, você não faz uma unha, ó como você está. Ela não tem tempo, porque um domingo é feito para fazer tudo isso. Imagina a cabeça do trabalhador e da trabalhadora. Ela vai trabalhar na segunda-feira cansada, porque não teve um descanso. E aí, quando você está cansado, você não rende dentro da empresa. Isso já está claramente, pesquisa feita diz, trabalhador que trabalha muito e folga pouco, isso que não tem rendimento no seu trabalho. O homem também não fica diferente, porque o homem também vai pegar o seu domingo para cortar cabelo, fazer barba, para lavar o carro, lavar o alguma carro, coisa exatamente. E aí tem uns que jogam futebol ainda. Joga futebol, aí chega cansado, no domingo quer almoçar e dormir, não quer nem brincar com seus filhos, não dá atenção para a mulher, porque quer fazer tudo também no único dia que tem. Então, a importância do fim do 6x1, não somente porque tem um projeto de lei que está lá na Câmara que precisa ser votado, mas nós estamos antecipando e fazer essa chamada aí para as empresas começar a pensar sobre isso. E levando em consideração essa redução da jornada, Lívia, nós já temos aí uma reforma que aconteceu no ano passado, no dia 27/8/2024, de agosto, que foi publicado pelo Ministério do Trabalho, a portaria 1419, que trazendo a mudança da NR1, que onde diz que as empresas sempre foi e sempre será, mas agora está nessa portaria que as empresas são responsáveis pela saúde mental dos trabalhadores. Mas já era, mas agora está em uma portaria. Então, para você ter uma saúde mental, o trabalhador tem que folgar mais. Porque além da pressão, que eu deixo bem claro, a pressão ela existe porque as empresas trabalham com metas, produção, mas sim, os trabalhadores precisam também de descanso. E um dia só não dá para isso. Então é fundamental aqui, essa mudança da norma da NR01, nós precisamos de mais tempo para o descanso dos trabalhadores e trabalhadoras. É uma das pautas que nós estamos lutando aí para conseguir o fim. Já tem algumas empresas que já não faz 6x1. Nós queremos separar todas. E aí, inclusive tem empresas nos procurando. O Segurança do Trabalho está preocupado com a saúde, está falando assim, o que o sindicato pode ajudar. Eu falei, primeira coisa é reduzir a jornada. Primeira coisa. E além disso, da integração, você tem que começar a explicar aos trabalhadores sobre as condições, não só física, mas mental do trabalhador. Isso tem que estar dentro da integração, falar um pouquinho mais, que é importante da vida e a saúde deles no mercado do trabalho, mas também dentro da empresa. Ô Marcelo, qual que é a agenda para essa semana? Essa agenda, nós temos uma agenda também corrida este ano, tá? Uma agenda que vamos ter assembleia de usina de açúcar, isso é Convenção Coletiva de Trabalho, tá? Dia 8 de abril. Também, dia 8 de abril, usina Cerradinho. Temos ração balanceada dia 9. Tudo que eu estou falando agora é convenção. Bebidas, dia 10. Suco concentrado, dia 10. Doces e conservas, também dia 10. Todas às 10 horas. Isso vai ser em nível de federação e também em nível local. O sindicato está preparado para
receber as reivindicações dos trabalhadores, como falando em convenção coletiva de trabalho. E você que tem algo para falar, algo para nos informar, para acrescentar na nossa pauta, você pode usar o WhatsApp do sindicato para nos informar, só dizer, ó, trabalho na empresa tal, eu gostaria de colocar no mesa de negociação esse item que vai melhorar a vida nossa. Não é a vida de um trabalhador, mas de todos os trabalhadores. Por isso que é importante as sugestões de todos os trabalhadores que não possa participar dessas assembleias, que está trabalhando, está no horário de trabalho, mas você pode depois mandar via WhatsApp para o sindicato, tanto para acordo como para a convenção coletiva de trabalho. E aí não precisa ter medo, né, de dar sua sugestão, porque ninguém vai falar na hora da negociação, ah, o Joãozinho lá da usina tal, ele falou isso, isso e isso. Não, você só fala qual é a empresa que você trabalha, as reivindicações, para que o sindicato possa saber o que colocar na mesa, mas ninguém vai colocar nome, nem nada disso, né, Marcelo? Exatamente, o importante é resolver o problema. E essas assembleias são aquelas que o pessoal vai poder participar também online, né? Exatamente, nós já publicamos o link que está lá na rede social, você só clicar lá, entrar na sala que vocês vai estar, nós vamos estar preparados para te ouvir. Tá certo, então. Agora, continuando falando da indústria de suco, que é uma negociação bastante difícil todos os anos, além do greening, do declínio da produção e também do consumo, a indústria de suco de laranja enfrenta agora uma nova batalha relacionada a impostos. O governo paulista não renovou o crédito outorgado que, desde 2021, permitia a redução do ICMS de 18% para 3%. O governo de Tarcísio de Freitas reduziu de 18% para 12% a carga final do ICMS sobre o valor da operação com sucos naturais nas saídas do engarrafador para o varejo. Ainda assim, as engarrafadoras de suco integral estão pagando 300% a mais do que desembolsavam nos últimos 5 anos. Integrantes da indústria avaliam que a Secretaria da Fazenda do Estado pode ter cometido um engano ao interpretar o tema na reforma tributária que o governador anunciou em janeiro. Na ocasião, foram renovados benefícios fiscais para reduzir os preços de produtos alimentícios. Um dos entendimentos da Sucos BR é de que o governo talvez tenha elevado a alíquota por entender que as indústrias de suco são grandes empresas. No entanto, esse é o caso das exportadoras Cutrale, Luiz Dreyfus e Citrosuco, representadas pela Citrus Brasil, Citrus BR. Essas companhias não trabalham no mercado interno e pouco sofrem com a interferência do ICMS. Agora, a pedido do secretário da Agricultura, a Sucos BR está fazendo um levantamento para mostrar as perdas financeiras e como o segmento investe em São Paulo e gera emprego. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo respondeu que está acompanhando com atenção os desafios enfrentados pelo setor da citrocultura e da agroindústria de suco. Em relação à questão tributária, a pasta, por meio da Câmara Setorial da Citrocultura, mantém diálogo frequente com as principais entidades do setor, empresas processadoras, cooperativas e produtores rurais, com o objetivo de alinhar uma proposta de forma contínua que busque o benefício da cadeia num todo, diz uma nota enviada pela Secretaria. Mas, Marcelo, embora eles acreditem que essas grandes empresas, como a Cutrale, a Citrosuco, elas não tenham problema, né, porque elas trabalham com a exportação, você acha que isso também, essa questão do ICMS, pode ser um entrave para a negociação? Pode ser usado como um limitador no reajuste? Eles vão usar, Lívia, isso como entrave, mas não é entrave nas negociações. Esse setor é um setor polêmico, é um setor que essas grandes, eles sentam em cima, como os negociadores da Sincongel, e não sei quem será o negociador deste ano, mas dos anos anteriores, eles sempre vêm dificultando a nossa vida para negociar. Então, só deixar bem claro aqui, estamos falando de envasadora. Nenhuma das três envasa aqui. A exportação 100% aí para o exterior, para a Europa, Estados Unidos e companhias aí, para a Ásia,
e para todos os lados aí. Então não vem com envasadoras que elas não são. E deixa bem claro, é exportação. E nós estamos falando aqui de envasadora. Então não venha com nenhuma desculpa sobre isso. Os trabalhadores não tem nada a ver com a situação, porque em momentos bons do passado, e não vejo que está um momento ruim agora, ninguém levou em consideração a vida dos trabalhadores. Sempre nós temos que fazer aí ameaça de greve, paralisação por horas, para ter um momento real. Não vejo que vai ser diferente esse ano, Lívia. Infelizmente, os empresários têm que ter essa consciência que o produto que chega nos vários países do mundo é feita pela mão dos trabalhadores. Então precisa ser reconhecido e precisa também de valorização do seu trabalho, da sua mão de obra. Por isso que muitas vezes a gente anuncia aqui vaga de emprego, porque as empresas não valorizam os trabalhadores que têm. Então depois que perde, fica aí no desespero, tentando buscar pessoas qualificadas e não acha. Mas o erro maior de muitas vezes da empresa, porque não valoriza o trabalho dos trabalhadores. O setor de usina é complicado, né, Marcelo? Também a gente sabe disso, a negociação, mas eu acho que o de suco é ainda pior, né? É complicado o setor de usina quando a gente falamos de convenção coletiva de trabalho. Que convenção coletiva de trabalho, diga de passagem, tem um dos piores pisos que tem no estado e menor cesta. Se a gente trazer os nossos acordos local de usina, nós temos aí muitos acordos muito bons e sempre pegando aumento real acima da inflação na nossa luta. Então, aí a gente precisa dividir aí, separar a água também do óleo, né? Porque quando é acordo é que nós conseguimos avançar. Quando é convenção, que inclusive nós teremos também agora, dia 10, a entrega da pauta da nossa federação, junto com a Federação Independente, Lívia, a única, se ela não sentar na mesa para fazer uma convenção coletiva de trabalho, porque no passado ela negou, e pelo jeito, dessa vez, já marcou a reunião para receber a pauta, porque ela sabe que nós vamos entrar na justiça sobre isso, que é o direito dos trabalhadores ter uma convenção coletiva de trabalho. Nós não podemos ficar aqui mercê de somente ela dizer, eu só faço uma federação tal. Por quê? Qual a razão disso? Isso a gente precisa analisar. Então, por isso que no dia 10, nós vamos em Campinas entregar nossa pauta e dizer para ela, ou você faz a convenção coletiva conosco, na boa de negociação, ou nós vamos levar para o tribunal e o juiz lá tem que determinar, e aí nós queremos fazer a nossa convenção, igualmente fazemos nossos acordos aqui, valorizado com ticket bem acima do que é praticado na convenção e também os pisos salariais também dos trabalhadores. Então nós estamos engajados para fazer isso ainda essa semana. Por isso que nós vamos ter muitas assembleias aí, porque no correr desse tempo nós vamos fazer alguns movimentos. Tá certo, então. Vamos fazer mais uma pausa e a gente já volta. Fica aí que é rapidinho. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora o recado é para os aposentados e pensionistas. Mais de 34 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo INSS vão receber a primeira parcela da antecipação do 13º salário junto com o pagamento no final deste mês. O calendário vai de 24 de abril até 8 de maio. No próximo mês, virá a segunda metade do 13º, de 26 de maio a 6 de junho. A expectativa é de que sejam injetados mais de 73 bilhões de reais na economia brasileira.
A antecipação do pagamento foi solicitada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. O calendário de pagamentos leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. O crédito da primeira parcela do abono será feito entre os dias 24 de abril a 8 de maio. Recebem primeiro os beneficiários que ganham até um salário mínimo. Os aposentados e pensionistas que recebem acima do piso nacional terão o valor da parcela acreditado de 2 a 8 de maio. Atenção aí com o uso desse valor extra que virá, neste mês e no próximo. Agora, mudando de assunto, dos aposentados, a gente vai viajar para os Estados Unidos para falar do tarifaço do Trump, porque o Brasil foi atingido com a menor alíquota de 10% no tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Há algumas exceções que atingem, por exemplo, os dois principais produtos vendidos, o petróleo, que ficará isento do novo imposto, e o aço, que continua taxado em 25%, medida adotada pelo presidente americano em março. O Brasil não foi o único alvo, como todos sabem. A gestão Trump elevou tarifas sobre diversos países, com a promessa controversa de que isso trará mais fábricas e empregos para o seu país. Porém, Marcelo, especialistas de mercado dizem que essa taxação ela pode não ser de todo mal, de todo ruim aí para o Brasil, principalmente para o agronegócio, por dois motivos: para atender melhor a demanda interna e também com a possibilidade de fechar novos negócios com outros países. Como que você vê? Você acha que realmente para o Brasil dos males o menor? Lívia, a gente precisamos aqui entender um pouquinho sobre o contexto dessa taxação. Nós precisamos aqui, antes de qualquer determinação, qualquer decisão, a gente precisa fazer alguns cálculos, tá? Sabemos que a semana passada o Congresso Nacional aprovou o projeto aí, tanto na Câmara como no Senado, para uma retaliação ou algo que possa também prever o que a gente pode fazer no nosso país, segurando também as nossas empresas, tá? Do nosso país. Isso é importante, e aqui eu quero parabenizar, não só criticar o Congresso, mas agora uma ação tão rápida e foi aprovado aí de qualquer tipo de situações, podemos também fazer a reciprocidade também dos impostos. Isso aí ficou bem claro sobre essa aprovação. Mas quando a gente está falando da política dos Estados Unidos aqui contra o Brasil, nós precisamos levar alguns pontos de consideração. No meu ver, o Brasil ele deve ficar em silêncio nesse exato momento. E aí eu quero reforçar, o silêncio não quer dizer que está aceitando, tá? Um silêncio por quê? Porque, como você falou, dos males aí, pior, o Brasil ainda foi um dos beneficiados aí do tarifaço. Porque o Brasil teve uma taxa de 10%. Se a gente comparar os outros países, como na China 34% e na União Europeia 20%. Então é bem maior do que nós aqui temos. Por que eu falei que melhor ficar em silêncio e aguardar um pouco? Porque nós temos tempos também para analisar se realmente é isso, o que vai afetar, porque na hora do anúncio no dia 2, ficou uma coisa que ninguém entendia, nem os especialistas, nem os embaixadores, nem do Brasil, dos Estados Unidos, não entendiam o que estava acontecendo, o que ele estava sendo feito. Então, é com cautela que nós temos que ver, apreciar, analisar cada ponto para depois tomar uma decisão, para não sair atirando aí para todos os lados, que isso pode ser uma armadilha para nós mesmos. Porque nós estamos vivendo um momento até de crise, vamos falar uma crise mundial sobre essas tarifas, essas taxas que está tendo, mas sempre nós falamos, e o mundo economista diz, é no momento da dificuldade que tem oportunidade de crescimento. Pode ter certeza que o Brasil pode sair mais fortalecido com esse tarifaço aí, porque muitas pessoas vão olhar para o Brasil com os outros olhos, inclusive nas exportações. Podemos aqui trazer aí como o presidente Lula já viajou para o Vietnã, foi para a Ásia lá, temos aí uma visita para ver nossa carne bovina, quem sabe ainda temos
aí mercado para a Ásia também. Se a gente perdemos um lado, a gente acabamos ganhando do outro. Então por isso que tem que ter cautela nas tomadas de decisão sobre isso. Como falamos assim, foi ruim, essa taxação é ruim para as empresas brasileiras, mas foi menos pior do que os demais países que teve essa situação. Então nós pegamos um nível menor e vamos aguardar, analisar quais são os passos que o Brasil precisa dar. Esse é o meu entendimento. Quem sabe novos mercados não se abrem para o Brasil, né? Exatamente, e quando você tem essa oportunidade, a gente tem que abraçar, mostrar que o Brasil é capaz, que aqui no Brasil nós produzimos tudo, é um país rico, então nós podemos ofertar isso para os países aí que precisam do Brasil como maiores produtores quase de tudo. Bom, mudando de assunto agora, a gente vai falar sobre a usina Virgulino de Oliveira. Parece até uma novela, né? Com vários capítulos semana a semana. Nesse mês, vence o plano de recuperação judicial e aí já tem assembleias marcadas, mas os sindicatos se reuniram para discutir esse novo plano de recuperação. E aí eu queria, Marcelo, que você explicasse para os trabalhadores o que aconteceu nessa reunião, quais os sindicatos que participaram, o que foi discutido, enfim, onde foi essa reunião? Lívia, essa reunião não foi a primeira com os sindicatos, tá? Essa reunião ocorreu no dia 2 de abril, na quarta-feira passada, onde foi na usina Catanduva aqui. A gente fala em Catanduva, mas fica em Ariranha, mas a unidade é Catanduva chamado. Participaram vários sindicatos, tá? Dos trabalhadores, como o Sindicato da Alimentação de Catanduva, Sindicato da Alimentação de São José do Rio Preto, Sindicato dos Rural de Catanduva, Sindicato dos Rurais de Monções, Sindicato dos Rurais de José Bonifácio, Sindicato dos Transportes de Jaboticabal e Sindicato dos Transportes de São José do Rio Preto. Nesse momento nós discutimos o novo plano de recuperação judicial. Nós já fizemos uma análise na semana retrasada em Rio Preto. No dia 30, nós fizemos uma reunião lá onde a gente falamos sobre essa situação. E aí ficou algumas dúvidas com os trabalhadores, com os sindicalistas. E aí nós solicitamos para a diretoria da usina que marcasse outra reunião para até tirar algumas dúvidas de alguns sindicalistas que não entenderam sobre o plano de recuperação. Só fazer uma correção, nós fizemos a nossa reunião no dia 26 de março, tá? Da semana passada, que foi feita em Rio Preto, tá? Que a gente reunimos com esses mesmos sindicatos para dizer sobre as informações do novo plano da recuperação judicial. E para você entender da RJ, o sindicalista estava muito preocupado se esse plano ia funcionar ou não. E aí, desde a primeira reunião, eu tinha colocado já para todos que é uma oportunidade nesse momento, porque, como você já disse, que o plano vence agora dia 30 de abril. Se caso não for aprovado esse novo plano, será a empresa entrar em falência. Entrando em falência, todo mundo perde, inclusive os trabalhadores, porque de imposto para fazendas, imposto para fazenda, o grupo deve mais de 2 bi. E vendendo todo o seu patrimônio não vai chegar a esse valor. Isso quer dizer que todos os trabalhadores e os outras classes, classe 1, 2, 3 e 4, vai perder. Que quem vai levar aí a toda a fatia vai ser os impostos, que é a fazenda, que é o governo. Então, por isso que a gente trazemos essa informação para todos os sindicalistas, dizer da importância de ter ser aprovado esse novo plano. E aí eu ponderei até uma situação. No plano passado, Lívia, não tinha dinheiro para fazer pagamento. Tinha expectativa de pagamento de um dinheiro que ia receber da Copersucar, que a Copersucar, no exato momento lá, segurou mais de 90 milhões aí, não liberando, porque segundo a informação que nós temos, que esse dinheiro está guardado para futuros processos que não existem. Porque no meu entendimento, se você está na recuperação, todos os processos, tudo aquilo vai para a recuperação tem que pagar todos. E aí, mas infelizmente, tem esse caso que está na justiça, tem alguns boletins de ocorrência, que não vem o caso da gente discutir. Isso a empresa tem que fazer o papel dela de resgatar o dinheiro que é dela. Mas trazendo isso para a recuperação, para o plano, para os trabalhadores, é essencial a aprovação desse plano. Porque temos a garantia agora. Nós temos aí, se sendo aprovado, que será 2 assembleias, dia 14 de
de abril, a primeira às 14 horas e a segunda no dia 28 de abril, às 14 horas também, se caso não for aprovado na primeira. Aí depois de 2 dias vence o plano atual. Então por isso que a necessidade de aprovação deste novo plano. Mas agora nós temos aí, nesse novo plano, 100 milhões de reais, que será pago para todos os trabalhadores da classe, que são classe 1, os trabalhadores e trabalhadoras, com 2 situações de pagamento. Não precisa os trabalhadores se preocupar agora da questão de pagamento, será feito por 2 situações, à vista, após 30 dias aí da assinatura aí, da homologação, tá? Que o banco vai estar já liberando 100 milhões de reais, e aí será feito em 2 situações. 30% no deságio que você tem hoje para receber, você recebe à vista, ou você pode ser parcelado em 3 anos, 2025, dezembro de 2025, dezembro de 2026, dezembro de 2027, sem pedágio nenhum, sem desconto nenhum, que isso você não precisa falar no dia da Assembleia. Aprovou a Assembleia, depois você vai optar qual plano que você quer, à vista ou quer parcelado. Então, isso foi uma garantia que nós fizemos lá para os trabalhadores, para ninguém perder nada, que nós já estamos perdendo desde o passado, Lívia. E aí, no final da conclusão da nossa reunião, todos os sindicalistas aí aprovou, a situação, as dúvidas foi sanada, e todos disseram, não, nós vamos aprovar em nome dos trabalhadores da classe 1, que todos possam estar recebendo, e o fundamental aqui, o importante, a permanência da moagem da usina em Catanduva, que gera mais de 500 trabalhadores direto e indireto da nossa região. Além disso, tem a possibilidade de voltar a moer a usina de José Bonifácio e também a de Monções com esse plano aprovado, porque temos também 35 milhões adicional aí para fazer a safra de Catanduva e com certeza vai estar aí sobrando para fazer aí a moagem, pode ser por ano que vem em Monções. Isso vai gerar emprego para as regiões e os trabalhadores precisam disso. Inclusive aqueles trabalhadores que estão desempregados nessa cidade, que nós estamos falando de empregos aqui na região de Catanduva, na cidade aqui de Catanduva, isso vai gerar emprego nessa cidade de Bonifácio e Monções, e os trabalhadores estão ansiosos para ver a recuperação da usina Catanduva. Então foi muito bom a nossa reunião, tivemos uma conclusão perfeita que nós precisamos aí que a usina volte a moer e gere emprego aí para a nossa cidade e região. É mesmo, porque na época em que esse processo todo começou, falou-se muito sobre esse dinheiro da Copersucar, que ia entrar, que não ia entrar para pagar, aí depois leilou a fazenda e virou aquela bola de neve. E nisso tudo, municípios como Palmares, Paraíso ficaram arrasados, né, Marcelo? Porque não tinha emprego. A maioria do pessoal dessas 2 cidades trabalham em Ariranha, na unidade de Ariranha. E foram cidades que sofreram muito. Então, a importância de renovar esse plano e para que a empresa continue as suas atividades e não tenha desemprego, né? Exatamente, você falando da situação aí sobre leilão. As duas lá, tanto a usina em José Bonifácio e Monções, foi para leilão e não teve nenhuma proposta. E aí eu quero chamar a atenção para você, trabalhador e trabalhadora. Se isso vai à falência, imagine quanto vai valer uma usina dessa. O valor real dela não será pago, porque se 2 leilões, o terceiro leilão aconteceu, não teve ninguém para dar uma proposta, imagine numa situação de falência. Aí que não vai dar o valor de venal, que seria o valor que ela tem garantido, tá? Então, por isso que a importância desse plano ser aprovado, porque este banco que está financiando, que está adiantando esse dinheiro, dizendo que vai fazer isso para ajudar. Aí o banco não está fazendo isso à toa. Ele está fazendo porque ele tem garantia da usina São José Bonifácio. Vai ter garantido já desses 135 milhões. Isso quer dizer, Lívia, que ninguém, se eventual venda ou leilão que possa fazer, um valor mínimo será 135 milhões mais as correções. Tá? E aí, lá no plano também, o banco, ele coloca em condições de compra, ele que seja, se for para fazer, ele tem a preferência da compra dessa usina. Então, isso já soa para nós
um entendimento muito bom que o banco quer comprar realmente e não pode ser vendido por R$1, porque uma situação falência aí que desse um valor maior aí poderia ser a R$10, R$1, poderia comprar a usina. Então agora nós já temos um valor mínimo que alguém queira comprar, lógico, pagando ao banco 130 milhões, que já no caso de aprovação, mas as correções aí monetárias de juros aí na data do período que for fazer isso. Então isso é importante aí, a garantia que esse banco está colocando para futuros compradores ter um mínimo, e ela já se coloca como interessada a comprar. Isso dá esperança de volta dessas usinas que estão paradas para ir garantir emprego e gerar renda para todos esses municípios. Bom, então a gente vai aguardar e ver quais são os próximos capítulos dessa novela Virgulino de Oliveira. Mas a gente vai atualizando aqui no programa para vocês. Então, eu ponho agora um ponto final na nossa edição do dia 7 de abril e agradeço a sua companhia, a sua audiência. Já te convido para a semana que vem, que é feriado aqui em Catanduva, aniversário da cidade, para que você esteja com a gente para mais notícias. Boa noite. Para você ter uma boa noite, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe, que podemos realizar tudo que nós sonhamos nessa semana, que seja semana produtiva. Fica com Deus e até a próxima.